Spina, obrigado pela disponibilidade, obrado pelo teu tempo. A palavra é tua, cara. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Agradecer ao João Pedro pelas gentis palavras, em boa medida que não correspondem à verdade, naquilo que é elogioso a mim, né? Isso se deve à amizade. Cumprimentar todos os demais, uma alegria poder estar aqui hoje à noite, trocando experiências, trocando algumas ideias com vocês. E eu acho que a ideia aqui, efetivamente, é muito antes de uma exposição, é efetivamente que a gente possa dialogar e trocar aqui experiências, impressões, né? Então, em primeiro lugar, fiquem totalmente à vontade para qualquer momento perguntarem, se quiserem intervir, por favor, não precisam ficar querendo guardar para o final qualquer coisa. Acho que justamente esse é o objetivo aqui. E até porque eu tenho uma característica de ser bem objetivo, tá, pessoal? Porque uma vez eu aprendi que qualquer exposição ela tem que ser boa e curta, né? Se não for boa, que ao menos seja curta. Então, a ideia é fazer vocês sofrerem o mínimo possível, né? O objetivo aqui hoje é a gente falar de legitimação, né, do devedor para requerer recuperação judicial e também de petição inicial. Tá? Eu acho que a primeira parte, em certa medida, acho que vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o professor Cássio Cavalli, né, no encontro anterior, o João Pedro me falou, acho que vocês, em certa medida, já abordaram, em que pese, acho que eu vou trazer uma visão um pouco diferente em relação ao professor Cássio, e aí depois a gente entrar nos requisitos, né, para requerer a recuperação judicial, bem como na própria petição inicial, aí acho que a gente entra num campo bem menos glamuroso, até um pouco mais burocrático aqui de juntar documentos, né, quais documentos, o que tem que apresentar, mas que é algo extremamente relevante, né? Quando a gente fala, então, em primeiro lugar, né, começando pela legitimação, né, o artigo 1º ele é muito claro, né, de que a lei de recuperação judicial e falências ela se destina aos empresários individuais e às sociedades empresárias, né? Excetuadas aquelas atividades relacionadas àqueles sujeitos relacionados, indicados no artigo 2º da lei, né? E aqui eu não vou adentrar neles, porque justamente existem regimes próprios, né? Então, instituições financeiras, seguradoras de saúde, assim por diante, né? Porque envolvem tanto a captação da poupança popular quanto setores que podem, eventualmente, se não endereçados usualmente como uma intervenção estatal, ensejar até convulsão social, e assim por diante. Então, excetuados aqueles agentes do artigo 2º, a lei ela se destina somente a quem é empresário, né, nos termos do artigo 966 do Código Civil. Então, seja um empresário individual, seja uma sociedade que venha se enquadrar como empresário, né? E aqui eu acho que a gente tem, inicialmente, né, a grande discussão, porque a lei ela exclui quem não é considerado empresário, né? Então, quem não é considerado empresário está fora, além das estatais, né? Que o artigo 2º também exclui. E aqui surge o grande debate que a gente tem hoje, né, do porquê que não empresários, né, sejam pessoas naturais, sejam
pessoas jurídicas, por que não empresários não poderiam se valer da recuperação judicial, né? E nós temos vários casos em que a gente vê que o processamento da recuperação judicial é deferido, né? Associações, cooperativas e assim por diante, né? Particularmente, desde logo, né, a minha posição é de que deveria sim ter um sistema de insolvência destinado, unitário, destinado, respeitadas as peculiaridades de cada um dos agentes, a endereçar a crise desses agentes. Porque, no fim do dia, associações ou sociedades, ou não empresários e associações acabam tendo que, ou em tese deveriam se valer do regime da insolvência civil, né, que é completamente ineficiente e não tem nenhum mecanismo eficaz para endereçar a superação da crise, e cooperativas têm um regime próprio lá de cooperativas da liquidação de cooperativas, né? Então, tendo em vista a inexistência de um regime próprio, que, no meu entender, se deveria ter, a gente vê diversas decisões efetivamente deferindo, né, o processamento de recuperação judicial de quem não é empresário, né? Sob o argumento de que esses agentes organizam fatores de produção, exercem de modo profissional uma atividade econômica, colocando bens ou serviços no mercado, todos os elementos que constam do artigo 966 do Código Civil para se considerar, se enquadrar um agente como empresário, né? Ninguém vai dizer aqui que o Figueirense, que o Cruzeiro, que a Santa Casa de Rio Grande, que a Universidade Cândido Mendes não exerce uma atividade econômica, né? Ou mesmo uma cooperativa, né? Todavia, por mais que esse argumento esteja correto, isso não é de hoje, né? Associações, é natural que associações exerçam atividade econômica, inclusive para financiar a sua própria atividade, o seu fim não ideal. Desculpa, o seu fim ideal, o seu fim não econômico, né? Não é de hoje que o Inter, o Grêmio, vendem camiseta, por exemplo, vendem patrocínio, tem patrocínio, vendem caneca e assim por diante, né? Então, isso não é um fato novo, né? Não é um fenômeno atual, né? E há uma razão de se diferenciar empresários e não empresários. E empresários têm determinados deveres e justamente por isso têm determinados direitos, diferentemente de não empresários. E o legislador já teve a oportunidade de, se quisesse, ter colocado não empresários dentro da lei de recuperação de empresas de falência. Inclusive, na reforma de 2020, se debateu, inclusive, a Professor? Ficou mudo, Espina. A Ana estava falando também ali. Estranho. Ficou mudo, não sei. Então, o legislador tem uma razão de ser para essa distinção, e o legislador optou por não incluir esses agentes na lei de falências. Inclusive, na última reforma, se discutiu a possibilidade de inserir as cooperativas no regime de recuperação judicial e falência, e isso não foi feito, né? Foi uma opção do legislador, assim não fazer, né? Então, se a opção do legislador foi essa, porque há uma razão de ser, de novo, empresários têm direitos
alguns direitos e tem deveres próprios que não se aplicam aos não empresários, entendo eu que não caberia ao Poder Judiciário, direitos próprios, além de deveres próprios, e que vão, inclusive, para além do campo do direito comercial, como o direito tributário, por exemplo, né, tratamento mais benéfico para associações, porque justamente não exercem uma atividade, não são empresários, não exercem uma atividade empresária, né, entendeu que não caberia ao Poder Judiciário realizar, flexibilizar esse requisito, né? Então, deferir o procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial. Mas isso ocorre, por vezes, e existem várias decisões, tanto em um sentido quanto em outro, a gente não tem uma jurisprudência consolidada aqui, né? Mas, de novo, e normalmente sempre se socorre, né, da ideia de que eu não posso interpretar a lei de modo frio, né? Mas quando é que a lei está quentinha, então, para interpretar de acordo com a lei, né? Então, enfim, interpretação da letra fria. Não é porque a lei diz algo que eu não gosto que eu vou dizer que a lei é fria, né? Porque se ela diz algo que eu gosto, então a lei é quente ou é morninha, né? Não faz muito sentido, né? Isso gera insegurança, né? Porque o credor, quando ele concede um financiamento para uma associação, ele faz essa análise, né? Quando ele concede financiamento para uma cooperativa, ele faz essa análise, sem contar, por exemplo, características próprias de determinados agentes, cooperativas, por exemplo, né? Os cooperados, eles respondem proporcionalmente aos atos cooperados pelas perdas, né? Como é que eu endereço isso numa cooperativa, eventualmente que entre em RJ, que tem lá 3.000 associados, né? Então, tenho que dar um tratamento próprio. Então, o fato de eu discordar da opção do legislador, eu acho que a gente tem uma opção ruim, não significa que a gente possa passar por cima. Mas a gente não se pode tapar o sol com a peneira. Tem casos em que isso ocorre. E quando é deferido o processamento, aí acho que cabe ao judiciário ter muito cuidado, especialmente em instâncias superiores, mas não só, ao reverter uma decisão. A gente tem um caso que chegou ao STJ de uma associação no Rio de Janeiro, né, uma casa de saúde, que simplesmente o promotor, o membro do Ministério Público, trocou no meio do processo e o novo disse, opa, só um pouquinho, de fato essa sociedade não pode estar, ou essa associação não pode ter recuperação judicial, né, porque não é legitimada. Então tem que encerrar o processo, encerrar a recuperação judicial, porque não tem legitimidade. Mas só um pouquinho, já estou com um plano aprovado, já estou com o plano sendo cumprido, como é que eu vou voltar tudo atrás? Né? Esse caso foi parar no STJ, o STJ disse, de fato não poderia, mas foi feito. Não tem como desfazer tudo. Né? Então, aplica-se aqui a teoria do fato consumado. Né? E isso eu tenho que aplicar. Então, se de fato eu não tive nenhum credor que recorreu, que obteve efeito suspensivo, ou que nem que tenha depositado valor num recurso para ter um efeito suspensivo, aquela decisão, ela produziu efeitos perante terceiros de boa-fé, como é que eu vou dizer para o credor trabalhista que recebeu devolver o dinheiro que ele recebeu em pagamento? Não tem como. Como é que eu vou dizer para um terceiro de boa-fé que comprou um ativo num leilão desfazer o negócio? Né? Não tem como. Então, quando eu tenho os requisitos do fato consumado, não tenho o que fazer, eu tenho que respeitar. Por outro lado, essa pressão que a gente tem, e acho que isso que deturpa ainda mais o sistema, a gente tem pressão de determinados setores, né, que acabam influenciando o processo legislativo. E aí que eu acho que torna tudo ainda mais grave. Porque, por um lado,
em cooperativas não passaram na reforma da lei, só que a lei admite agora expressamente produtores rurais desde que inscritos na junta comercial. Então, tem o requisito, eles têm que ser empresários, e aí eu tenho a discussão, que a gente vai ver logo depois, dos 2 anos, lá no artigo 48. E o caso dos clubes de futebol, que a lei da SAF autoriza que clubes de futebol, as associações, peçam recuperação judicial ou extrajudicial, e para mim o que é mais pitoresco disso, ou dessas pressões, é a alteração no artigo 971 do Código Civil, a inserção no parágrafo único, que diz que as associações, e aí só as destinadas ao futebol, que tenham essa finalidade, nenhuma outra associação, mas que as associações destinadas à atividade de futebol, se quiserem, podem se registrar na junta comercial. E aí vão ser consideradas associações empresárias, né, para todos os fins, justamente para que pudessem se valer da recuperação judicial extrajudicial, né? Então, o processo legislativo ele é falho e cria, de fato, essa incongruência, né? Então, porque uma associação, e aí é um argumento que, de fato, eu acho que pesa contra a minha linha aqui, porque por que uma associação, que é um clube de futebol, pode pedir recuperação judicial e uma casa de saúde ou uma universidade não pode, né? A rigor não faz nenhum sentido, mas é a opção do legislador, infelizmente, né? E agora as cooperativas operadoras de plano de saúde também, né? Então, além do produtor rural, além do A, B, C, D, e essa concha de retalhos vai aumentando, né? É aí que eu vou chegar, porque e aí se nós formos, né, finalmente para o parágrafo 13 do artigo 6º, que teve a sua constitucionalidade julgada pelo STF, que para mim é um tanto quanto problemático, né? Em tese, o parágrafo 13 autorizaria que cooperativas médicas peçam recuperação judicial ou extrajudicial ou tenham falência decretada. Para mim, ainda com o parágrafo 13 do artigo 6º, e ainda que se entenda que é constitucional, que para mim foi um equívoco do STF, porque não foi uma mera emenda de redação aqui, né? Para mim é muito claro. Eu entendo que nós temos 2 problemas ao permitir cooperativas médicas, que já se permitia, a gente tem casos mesmo antes do parágrafo 13. Unimed Manaus, né? Unimed, acho que no Pará já tinham sido deferida a recuperação judicial dessas cooperativas médicas. Mas eu tenho 2 problemas. Primeiro, porque o parágrafo 13 ele contradiz o artigo 1º, porque uma cooperativa médica segue não sendo empresário, que é a cooperativa, mas eu tenho o problema que eu tenho um regime próprio para lidar com crises de seguradoras de saúde, justamente porque envolve uma questão de captação da poupança popular e pode trazer inclusive um grande prejuízo para a sociedade, gerar uma confusão social. Não à toa que a ANS, então, vai intervir, vai buscar transferir a carteira de clientes para outros planos e assim por diante. Então, eu tenho um regime próprio, né? Como deve ser nesses casos. Né? Então, isso é mais um problema, que é mais um puxadinho que foi feito, né, João Pedro, como tu bem trouxeste. Mas, ô Espina, aproveitando que tu bebeu uma água, tu mencionou a questão de que o Poder Legislativo teve a oportunidade de examinar a ampliação da legitimação agora na reforma de 2020, pela 14.112, mas, na verdade, não chegou a ser uma opção clara pelo não alargamento. O que se declarou é que não houve consenso político com relação ao aumento,
E aí se abandonou a ideia de ampliar a legitimação ativa, que no final acaba dando mais ou menos no mesmo, né? Porque eles decidiram não aumentar, mas não me parece que a ideia ela foi refutada expressamente, simplesmente abandonaram e não discutiram. Se não se conseguiu um consenso político é porque a maioria no Congresso Nacional entendeu que não seria o caso, né? Então, isso chegou a ser efetivamente debatido, mas ainda que não tenha ido a plenário, a votação, né? Mas, de fato, não houve consenso, né, em torno dessa posição. Rodrigo, por favor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, atrapalhando o Espina aí, já que a gente tem a liberdade de escrever juntos, a gente também tem a liberdade de conversar um pouquinho mais abertamente sobre o tema. O que me incomoda nessa inclusão é que a gente trata desigualmente os iguais em alguma medida. Então, por exemplo, na medida que eu aceito uma associação ou uma cooperativa ou qualquer agente, né, não empresário ingressado numa RJ, eu estou dando a ele um benefício sem retirar outros benefícios que ele teve por se tornar uma associação, uma cooperativa. Então, em certa medida, ele tem um regime tributário favorecido, e o fato dele ingressar em RJ e fazer uso da RJ, sem ter tido uma série de deveres, né, ao longo da sua trajetória empresarial, dá a ele uma espécie de benefício concorrencial que os outros agentes não tiveram. E essa associação, ao longo da RJ, ela não vai deixar de ser associação, não vai deixar de ter o benefício tributário, mas está tendo acesso a um instituto que é considerado, ou deveria ter sido considerado, apenas para empresários. Eu crio uma distorção no mercado, né, do ponto de vista concorrencial, que é super relevante, principalmente num país como o Brasil, que tem uma tributação muito grande para a pessoa jurídica, com diversos, né, tanto com taxas, com impostos, com contribuições. Então, eu não só desrespeito a lei, seja porque o legislador não quis tratar do tema, seja porque ele se esquivou, seja porque não tem o consenso político. Aqui, eu acho que a justificativa varia um pouco, né, de acordo com a conveniência, e sim que eu estou criando uma situação que ela gera outros transtornos. Ela tem externalidades aqui no sentido econômico, que ela distorcem completamente a exploração daquela atividade empresarial. E isso, na minha visão, é bastante complicado, porque eu não só prejudico o credor que examinou aquele patrimônio associativo como não possível de ingressar à RJ, como para outros agentes que concorrem com ela, que tem uma taxa, uma carga tributária superior, eu estou dando a ela um outro benefício. Então, na verdade, é um efeito cascata que gera efeitos na economia, como toda legislação falimentar gera. Então, assim, é um incômodo que ele não é só a violação da letra fria da lei, mas também é um impacto, né, naquele setor econômico específico que ele não pode ser desconsiderado, porque ele de fato existe. E só nessa linha, e aqui eu acho que é importante a gente lembrar algo que nem sempre se lembra também, que também por interesses, quando se quer, se exclui determinados agentes do regime da Lei 11.101 de 2005. Basta a gente lembrar a medida provisória 577 de 2012, que depois foi convertida em lei, que exclui as concessionárias públicas de serviço de energia elétrica, né? Por conta do caso Celpa, né, que o governo lá na época não gostou muito e veio a SMP. Por qual razão uma concessionária de serviço público de energia elétrica não pode pedir recuperação judicial? Bom, mas por que isso não se aplica também a uma concessionária de água, então? E a lei de concessões dá o tratamento, o que acontece se está em crise, etc. e tal, e na falência também. Né? Por que eu excluo só essa, então? E o credor que tinha dado crédito e depois eu tenho essa mudança? Sem contar que aí, nesses casos, a gente acaba fazendo, e aqui nenhum... assim, não quero usar uma expressão que soe ruim, mas a gente acaba fazendo alguns malabarismos jurídicos para viabilizar recuperações judiciais como a da Light, por exemplo, né?
que as holdings que não são concessionárias de serviço público entram em recuperação judicial e estendem os efeitos do stay para as concessionárias de serviço público, né? Porque tem garantia, dão garantia, assim por diante. Então, na prática, eu estou fazendo uma recuperação judicial de uma concessionária de serviço público de energia elétrica, mesmo que a lei proíba, né? O que também não parece fazer nenhum sentido aqui. Desculpa, Rodrigo. Não, é um ótimo exemplo, que na verdade mostra que a vontade política ela sempre vai ser medida naquele momento, a partir de certa bancada do Congresso Nacional, mas é o jogo da democracia, né? E, em certa medida, a gente precisa aceitá-lo sob pena de distorções. Isso não quer dizer que eu não critique, eu acho que a cooperativa, a associação, deveria estar, né? Eu acho que esse é o regime mais adequado, inclusive é aplicado em outras legislações. Agora, na medida em que fizemos uma escolha, precisamos conviver com ela em alguma medida, né? Então, esse é mais a minha crítica. E tem um outro ponto, Spina, e eu não quero atrapalhar a aula, já atrapalhando aqui, mas que, por exemplo, né, como, embora façam ou tenham um controle, né, de uma contabilidade, porque atuam como empresas, embora não o sejam formalmente, não têm um dever de escrituração mercantil como têm os empresários. Então, na medida em que a legislação exige a apresentação, né, de listas organizadas de credores, de toda a contabilidade, será que uma associação que nunca teve sujeita ao regime empresarial vai conseguir cumprir com o mesmo, né, com o mesmo critério e com a mesma precisão que deveria se exigir de uma sociedade isso? Eu acho que todos esses elementos, pessoal, e a professora Raquel está aí fala isso, né, no comentário que ela tem ao artigo 48, lá no livro de 2007, se não me engano, que é coordenado pelo professor Satiro, que o artigo 48 ele é um filtro. Ele acaba sendo um filtro importante para que a gente afaste agentes aventureiros e oportunistas, né, para apresentar para o Poder Judiciário causas que muitas vezes sequer deveriam ser a ele apresentadas. Então, acho que esses requisitos formais, eles, em certa medida, são uma espécie de organização mínima do sistema. E como a gente sustenta no livro, a lei de LJ, ela é um sistema. E ela tem seus freios e contrapesos. Na medida que a gente desbalanceia um lado, né, a gente perde esse equilíbrio, pelo menos do ponto de vista aqui de organização sistêmica. Eu vou além aqui, só desculpa, né? Se uma cooperativa quebra, então tem que decretar falência e não a insolvência. Porque se ela é empresária, é falência. E aí eu tenho um regime de prioridade de pagamento. Por que eu só decreto ou concedo a recuperação judicial, mas quando quebra eu não decreto falência? Então, o mesmo juiz deveria fazer o mesmo julgamento. E eu vou além. Mas eu acho que decreta, Spina. Mas eu vou além. Se uma associação pede recuperação judicial, porque se diz que ela é empresária, então ela também deveria cumprir todos os deveres que um empresário tem. Se entra em recuperação judicial, então, porque é empresário, então aquela cooperativa e aqueles administradores e sócios também deveriam estar sujeitos aos crimes falimentares. E aí, mas então eu não posso aplicar crime falimentar? Bom, é direito penal, vou aplicar por analogia? Bom, mas deveria estar. Então, se deveria estar, então também deveria condenar desde logo aqueles sócios porque não estão escriturando os livros mercantis na junta, porque aquela associação nunca esteve registrada na junta, e isso é um crime falimentar. Então, a gente acaba, nessas decisões, entendo eu, pegando só aquilo que nos interessa, e esquece o resto. Esse para mim, é um problema. Né? E o fato... Né, desculpa, quem queria falar? João, desculpa, eu estava escutando aqui atentamente e eu concordo em gênero, número e grau com o professor Luiz Felipe, com o professor Rodrigo, porque ou você aplica todo o sistema da 11.101 ou não aplica nada. Você não pode aplicar em partes, porque é como a gente diz, já foi exposto aí,
Você tem benefícios e você tem deveres ao ser empresário e ao submeter ao sistema. Até com o João a gente conversava outro dia, numa das passadas aqui por Passo Fundo, sobre a problemática do produtor rural. Eu concedo um crédito para o produtor rural, que é pessoa física, que em tese ele não vai ter acesso, poder acessar uma RJ, né, acessar a Lei 11.101, né, os institutos da 11.101, e, na verdade, ele, de um dia para o outro, ele se transforma em empresário, isso está na lei e já está pacificado na jurisprudência, e no dia seguinte ele ingressa com o pedido de recuperação judicial. E a gente tem encontrado bastante dificuldade, eu tenho muitas recuperações judiciais de produtor rural aqui em Passo Fundo, né? A minha região, as 44 comarcas que eu atendo, pega uma região de toda a fronteira que é bem sensível à questão climática aqui no Rio Grande do Sul e tem tido perdas aí nos últimos anos, e a gente tem dificuldade de analisar a escrituração, porque geralmente está um tanto incompleta, porque não eram empresários rurais, eram produtores rurais, normalmente produtores rurais familiares, né, que passaram a ser empresários com o registro da junta para ingressar com o pedido de recuperação judicial. E a gente discutia isso, João, não me lembro se você lembra, que você reclamava da não sujeição de vários créditos para os produtores rurais, e eu te fazia esse contraponto de que, poxa, na hora que eu concedi o crédito ao produtor, ele não era um empresário, ele não ia acessar a recuperação judicial. E de um dia para o outro, o meu crédito é visto, é colocado lá no bojo e eu vou ter um plano lá com 70%, 80% de deságio para pagar em 15 anos, e aí, como é que fica? Mas João Marcelo, aqui complementando, e aqui as deturpações que o processo cria, e aí não só o judiciário, mas também o legislativo, porque se nós pegarmos, hoje eu tenho, se um produtor rural entra em recuperação, eu tenho mais credor extra concursal do que concursal, o que por si só já é um problema. Só que o processo legislativo foi tão mal feito, na minha humilde opinião, com todo o respeito, mas ele foi tão mal feito que essas exclusões do produtor rural, se vocês pegarem lá o artigo 49, só se aplica à recuperação judicial. Então, se o produtor, então, não ingressar em recuperação judicial, mas optar por uma extrajudicial, esse mesmo credor vai estar dentro da recuperação. Né? São as distorções do processo legislativo, mas eu concordo com vocês naquilo que vocês falavam, e a gente enfrenta todo dia pedido para colocar para dentro da RJ a questão do ato cooperativo, e aí se constrói que na verdade, você tem uma cooperativa de crédito trabalhando como se fosse um banco, mas e aí, qual é o critério? A gente vai jogar para dentro da RJ, e como é que fica o sistema? E a segurança jurídica, eu acho que me parece que no direito empresarial a gente tem que trabalhar com uma certa segurança jurídica. Enfim, são problemas aí a serem pensados e resolvidos. Ainda bem que temos bons doutrinadores. Que é isso. Mas esse é o mesmo problema, né? O produtor rural que entra, quer botar o financiamento que ele pegou no Sicredi dentro da RJ, mas então ele não vai devolver o rateio que ele teve, ainda que seja pouco valor, mas ele esquece do rateio que ele obteve todo o final de exercício do Sicredi, porque deu resultado positivo. Exatamente. Né? Ele se esquece que para entrar no Sicredi, ele contribuiu lá com o capital, né? Ele é um associado, um cooperado, né? Então, por isso, eu só olho o que interessa, o que não interessa eu não olho. Né? Mas essa justamente é a dificuldade quando a gente não aplica um sistema, né? Claro que o ideal seria ampliar a legitimidade e ter o mínimo possível de créditos não sujeitos, mas não foi a opção do legislador, e aí a gente vamos nos equilibrando. Desculpa aí, doutor Spinelli, por atrapalhar aí a sua fala. Não, é isso, pelo contrário. Bom, dito isso, a gente ainda tem um outro sujeito que aí vai na mesma linha, que são as estatais. Né? As sociedades anônimas sempre estiveram com a lei das SAs fora. Em 2001 veio uma reforma que revogou o dispositivo que vedava a sujeição das sociedades de economia mista
o regime da então concordata e falência, mas em 2005 veio a lei dizendo que sociedades de economia mista, né, então voltando atrás novamente, e empresas públicas não se sujeitam ao regime da Lei 11.101, o que também gera alguma, para mim, ao menos, alguma perplexidade, tá? Porque não vejo razão para proibir que a empresa brasileira de telecomunicações, a EBT lá, não possa pedir recuperação judicial, e por que a Globo poderia, né? Ou qualquer outra sociedade que explora a atividade de comunicação, né? E no fim do dia, para essas sociedades também falta um regime para endereçar a crise, e o que acaba acontecendo na prática aqui é que toda a população acaba pagando a conta de eventual déficit aqui das estatais, né? Mas então, quando a gente fala em legitimação, efetivamente, essa que acho que é o principal debate que a gente tem hoje. Isso é super ativo, né? Um debate candente aí que está na ordem do dia, em diversas recuperações judiciais, que muitas vezes tem sim uma relevância econômica, social, aquela entidade, assim por diante, né? E quando a gente fala em legitimação, né, no Brasil apenas o devedor é que pode pedir recuperação judicial, né? Essa é a regra que está lá no artigo 48. O devedor ele não pode pedir recuperação judicial. A abertura que o legislador deu... Credor. Oi? O credor, desculpa, o credor. A abertura que o legislador deu foi o credor apresentar um plano alternativo, né? Mas os credores, ou um credor, pedir a recuperação judicial do devedor, isso a gente não tem, diferentemente de outros sistemas. A gente tem a legitimação extraordinária, que está lá no artigo 48, parágrafo 1º. Em primeiro lugar, uma legitimação extraordinária direcionada diretamente para o empresário individual, que é o cônjuge sobrevivente, os herdeiros ou o inventariante, que podem pedir a recuperação judicial, né, do espólio, né? É uma hipótese que pode surgir. A gente tem casos de falência do espólio, né, do empresário individual. Eu, particularmente, não conheço nenhuma recuperação judicial do espólio postulada aqui pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros ou inventariante. Tem, Espina. Tem algumas. No agronegócio. Oi? No agro tem algumas. Então, aqui eu tenho uma legitimação extraordinária e não tem nenhum problema. A gente tem uma hipótese de legitimação extraordinária, por sua vez, que, na prática, não há um consenso doutrinário, e eu também nunca vi na prática, que o artigo 48, parágrafo 1º, fala do sócio remanescente, tá? Há quem sustente, o professor Fábio Coelho caminha nessa linha, que o sócio minoritário vencido na deliberação social para o juizamento do pedido de recuperação judicial poderia postular recuperação judicial pela sociedade no caso de abuso do poder de controle. Então, o sócio dissidente poderia. Particularmente, não é a corrente que eu me filio. Eu entendo que o sócio remanescente aqui a que o legislador faz referência ao sócio remanescente na hipótese de falecimento ou de impedimento do controlador, né? E aí, como não teria como se decidir por maioria, o legislador daria esta possibilidade. Além disso, a gente tem a possibilidade da consolidação, né? Ou seja, vários devedores aqui em grupo pedindo a recuperação judicial. Acho que esse é um tema também de extrema relevância, mas aí vocês
vão ter, né, um encontro próprio com o Pedro Bertolini, que vai falar com muito mais propriedade disso, né, a tese de doutorado dele, livro publicado, então não vou adentrar aqui. Uma questão relevante, contudo, né, e isso não tanto no agro, mas no setor da construção civil, são as sociedades, mas pega um pouco no agro, mas são as sociedades com, ou devedor com patrimônio de afetação. Né? Então, a SPE, que vai construir o prédio, tem patrimônio de afetação. Né? O patrimônio de afetação, ele não deve se sujeitar à recuperação judicial, em primeiro lugar. Né? A lei de incorporação imobiliária dá o tratamento próprio lá do artigo 31A ao artigo 31F, em que pese a lei de falência só deu o tratamento no artigo 119(9) da lei. Né? O que se cunhou muitas vezes e se diz é que a sociedade com patrimônio de afetação não poderia, e há decisões nesse sentido, não estaria legitimada a requerer recuperação judicial. O que eu também não concordo. Que a gente não pode confundir o patrimônio de afetação com o patrimônio da sociedade. Eu posso ter uma sociedade com outras atividades e com outros bens, direitos e obrigações que não dentro do patrimônio de afetação. Então, o patrimônio de afetação vai ter o tratamento aqui e os credores vão encaminhar, no caso da incorporação imobiliária, e aqui eu também não pode esquecer que tem o patrimônio rural em afetação, em que pese eu também, na prática, nunca tenha visto isso sair do papel. Mas na incorporação imobiliária é algo comum. Né? Então, o entendimento que tem vários precedentes, que a SPE com patrimônio de afetação não pode requerer recuperação judicial, o STJ já se manifestou várias vezes, eu também discordo. Tá? Porque, de novo, a SPE com patrimônio de afetação não significa que todo o patrimônio daquela sociedade seja afetado. Pode acontecer que sim. E aí, na prática, a recuperação judicial ela seria inócua. Né? Mas, por si só, dizer que SPE com patrimônio de afetação não poderia requerer, aí eu acho que é um pouco demais. Tá? Quando a gente fala em devedor pessoa natural, o empresário individual, ele tem um processo psíquico aqui, psicológico, ele decide entrar em RJ. Se a gente fala numa sociedade, a gente necessariamente precisa passar pelo procedimento de deliberação social, sendo que o Código Civil, no artigo 1071, se eu não me engano, e a Lei das SAs, no artigo 122, autorizam que, com o consentimento do controlador, a administração possa pedir recuperação judicial e depois isso é ratificado, que na prática é o que normalmente acontece, né? Especialmente companhias abertas, né? Porque a Oi não vai convocar uma assembleia para deliberar entrar com a RJ, né? Porque aí vai um mês, 3 semanas, tudo que é credor já está executando antes. Né? Isso é extremamente importante, e 2 casos aqui que eu vou trazer, casos concretos que eu vivenciei no escritório. Tá? Um em que a gente era credor, e no escritório, aqui até um disclaimer, a gente advoga mais para credor, mas o outro para devedor. Um para credor em que o controlador tinha dado as ações em alienação fiduciária por BNDES. E quando confere as ações de alienação fiduciária, o voto ele tem que ser dado de acordo com o contrato. E todos os contratos com a instituição financeira tem lá, para essas e essas matérias, tu precisa do ok do banco. E está lá a recuperação judicial. E se deferiu o processamento da recuperação judicial e depois veio o banco. E se gerou um imbróglio. No caso, o devedor ele não tinha informado, né? Isso, mas ele deveria ter comprovado que ele era o controlador. E se foi alienado fiduciariamente, isso deveria estar registrado no livro, que ele deveria ter apresentado para mostrar as ações. Né? Então, aqui tem que ter cuidado, porque o BNDES, evidentemente, não vai dar ok.
E o BNDES aqui, ou qualquer outro banco, é um controlador externo aqui. E tem um outro caso em que nós advogamos ainda pro devedor, em que, por um acordo de sócios, o minoritário ele tinha que votar afirmativamente, e o minoritário não votava. E, inclusive, a Assembleia, para deliberar isso, foi suspensa 8 vezes por pedido do minoritário. E isso demorou 2 anos e meio até que a Assembleia fosse encerrada com o voto condicionado do minoritário. Pode pedir recuperação judicial se tiver isso ou aquilo. No caso, na recuperação judicial, se entendeu, olha, fato consumado aqui, 2 anos e tanto depois, tu ainda me delibera condicionadamente, não tem mais como voltar atrás, o plano já foi aprovado. Tu recebeu notificação, tu foi arrolado como credor, tu demorou 6 meses para se manifestar, né? E aí se discutiu numa arbitragem aqui perdas e danos, né? E se reconheceu que foi um ilícito, mas se disse que não teve nenhuma perda. Então, o minoritário não levou nenhuma indenização para casa, né? Pegou aquela decisão e pendura na parede, né? Porque tem um ilícito, mas não tem dano, não tem responsabilidade civil. Mas, então, são questões extremamente relevantes aqui, a depender da sociedade que a gente está falando. Tá? Então, além disso, o devedor ele tem que ser empresário e tem que exercer regularmente a atividade há mais de 2 anos. Né? Está lá no artigo 48. Então, ele é devedor, tem que ser empresário e tem que exercer regularmente a atividade há mais de 2 anos, sendo que isso é comprovado, a regra, né, por meio da certidão de registro na junta comercial. No caso do produtor rural, o legislador flexibilizou, né, e aí positivando um entendimento que a jurisprudência, o STJ, já tinha pacificado, que eu posso ser produtor rural há 20 anos, me inscrevo hoje na junta e amanhã eu peço a recuperação judicial. Eu só tenho que comprovar que eu exerço aquela atividade rural há mais de 2 anos. Né? Então, isso hoje está pacificado, né? E o próprio legislador disse que o produtor rural ele pode comprovar o exercício da atividade rural com os documentos que ele tinha enquanto produtor não inscrito na junta comercial, bloco do produtor rural, imposto de renda e assim por diante. Aqui tem que ter muito cuidado, e a jurisprudência, aqui um elogio, tem tido esse cuidado, porque muitas vezes o que acontece, o produtor rural, ele é o garantidor, e aí o banco, quando vai pedir garantia, ele pede de toda a linha hereditária, né? Mais esposa, assim por diante. E aí, com o objetivo de proteger os garantidores, muitas vezes registra todo mundo na junta comercial e bota lá esposa, periquito, papagaio, todo mundo pedindo recuperação judicial como produtor rural. E aí o judiciário ele tem que separar o joio do trigo, né? Ele tem que efetivamente ver quem que explorava a atividade rural há mais de 2 anos e quem se colocou lá de ontem para hoje simplesmente para proteger patrimônio porque é garantidor. E isso, o Poder Judiciário, claro que junto, e aí eu não vou entrar hoje, né, porque vocês não têm encontro específico sobre isso, né, mas junto com o trabalho de administradores judiciais, em perícia prévia, tudo mais, isso tem sido feito, isso tem que se ter o devido cuidado. Né? Mas então tem que explorar a atividade empresária de modo regular há mais de 2 anos. Né? Então, a sociedade em comum, que é muito comum, especialmente atividades de menor monta, não tem como. Além disso, não pode ser falido, o que é um tanto quanto lógico, né? Porque se é falido, se a sentença não foi encerrada e o devedor não foi reabilitado, ele, inclusive, não tem nem a posse dos seus bens, ainda que as obrigações já possam ter sido extintas, né, por conta do transcurso do prazo de 3 anos. Ele não pode ter obtido o benefício da recuperação judicial há menos de 5 anos,
tanto o regime geral quanto o regime de MEI-EPP, e isso é da concessão da recuperação, desculpa, isso efetivamente a partir da concessão da recuperação judicial, né? É o caso da Oi, que a gente entrou com um novo pedido de recuperação judicial. Eu nunca computo isso a partir de um aditivo ao plano de recuperação judicial. Porque o plano de recuperação judicial ele tem natureza contratual, eu posso ir aditando ele. É a partir da sentença, da decisão que concede a recuperação judicial. Tá? Então, esse é o marco. Eu posso ter aditivos depois, a própria recuperação judicial, eventualmente, pode estar andando. No caso da Oi, ainda eles encerraram as pressas, mas ainda tem recurso e tudo mais. E aí, eventualmente, eu vou ter, se eu não tenho uma decisão transitada, é julgado, inclusive, eu vou ter que distribuir o processo, né, naquela mesma vara, porque é o juiz prevento, lá nos termos do artigo 6º, parágrafo 8º. Da mesma forma, eu posso reestruturar o passivo que já foi reestruturado, não tem nenhum problema, não é crédito extraconcursal. No caso da Oi, a Oi optou por não reestruturar os passivos que já haviam sido reestruturados na primeira, mas não tem nenhum problema em que se reestruture novamente o passivo. Tá? Da mesma forma, o plano anterior ele não precisa ter sido cumprido. Né? Pode estar descumprindo e, justamente por isso, pedir uma nova recuperação judicial. Né? É possível, desde que tenha transcorrido o prazo. Eu tenho prazo para, justamente, evitar que o sujeito, de ano em ano, esteja se valendo da recuperação judicial. Mas crises, pelos mais diversos fatores, existem, e não raro, acho que os últimos anos aqui têm sido pródigos em nos dar exemplos, muitas vezes por fatores externos, pandemia, enchente aqui no Rio Grande do Sul, agora o Trump, né, com essas tarifas que a gente não sabe onde vai parar, né, cada dia uma novidade, a depender do setor, pode ser diretamente impactado. Então, é natural que, de tempos em tempos, eventualmente, a empresa também adoeça, como qualquer um de nós, e precise de algum remédio. E, além disso, não pode o devedor ter sido condenado por crime falimentar, e aqui o entendimento, eu acho que é do trânsito em julgado, né? E, da mesma forma, não pode, e aqui é talvez um problema, não pode o controlador ou administrador ter sido condenado por crime falimentar. Aqui, eu acho que é um problema, porque no caso de uma sociedade, e aí como não é sociedade em comum, nem SCP que vai pedir recuperação judicial, são todas sociedades personificadas, acaba-se aqui muitas vezes confundindo a pessoa do controlador ou do administrador com a sociedade e a empresa que se busca preservar. E esse é um problema, né? Da mesma forma como, e já se teve várias discussões, o caso da Americanas é emblemático, mas o caso das construtoras envolvidas na Lava Jato também, a gente nunca pode confundir o administrador ou o controlador que praticou ilícito com a empresa, até porque o que se busca é preservar a empresa por meio dos seus ativos, que vai seguir gerando empregos, assim por diante. Muitas vezes por meio da troca do controle, justamente porque aquele controlador eventualmente envolvido num ilícito levou àquela crise, é que deve passar de mão, né? Mas essa é a opção do legislador, no meu entender, equivocada, né? Porque, de fato, não se teria como transferir, fazer essa desconsideração da personalidade atributiva aqui, que é atribuir, né, uma qualidade característica pessoal do controlador ou administrador à pessoa jurídica. Mas é a opção. Dito isso, de modo muito rápido, a gente passa para a petição inicial, e aqui a ideia é que seja efetivamente muito rapidamente, tá? O ideal é que a petição inicial ela seja o mais objetiva possível, né? E aqui a petição inicial ela tem que respeitar os requisitos do CPC,
ajustando aqui para os requisitos específicos da lei, ou impostos pela lei de recuperação de empresas e falência, né? Ela vai ser direcionada para o juízo competente, que é o juízo do principal estabelecimento, que para a RJ está, em certa medida, pacificado, mas pode gerar uma discussão, mas que é o centro decisório, né? Mas eu posso ter uma discussão aqui, muitas vezes, se a maior quantidade de ativos ou do patrimônio está em outra localidade, mas eu acho que para a recuperação judicial faz sentido que seja o local do centro decisório, né, o principal estabelecimento. E no caso, quando eu tenho grupo, eu tenho alguma dificuldade, o artigo 69G, parágrafo 3º, faz referência ao principal estabelecimento do grupo, né? E aí eu posso ter alguma discussão aqui. Mas a ideia de competência eu não vou entrar aqui no mérito. Eu vou qualificar a parte, e se é num grupo, eventualmente, pode ser a maior parte da petição inicial, né? No caso da PDG, quando a PDG entrou em recuperação judicial, a petição inicial tinha 80 páginas, 45 era de qualificação das partes, né? Porque era cada prédio uma SPE, né? Então, quando todo o grupo entrou em recuperação judicial, eu tinha lá 100 e tantas PJs pedindo recuperação judicial, né? Eu fico pensando isso faz algum tempo, coitado de quem teve que ficar conferindo todos esses dados e ficar juntando documento, né? Mas tinha lá mais da metade da petição inicial era, né, de qualificação das partes, quem estava requerendo, né? E aí, claro, quando é grupo, eu tenho que mostrar, e isso está numa exigência depois que aparece quando fala das demonstrações contábeis, né? Está lá no artigo 51, inciso 2, que não é a melhor opção, mas eu tenho que demonstrar efetivamente, né, a descrição das sociedades do grupo e descrever o grupo e mostrar os requisitos, né, grupo de fato ou de direito e a relação entre eles, os requisitos exigidos pelo artigo 69. Algo que é muito importante e usualmente a gente não vê maiores consequências, tá? É o segundo requisito aqui, que é a exposição das causas da crise, né? Ou o primeiro, se a gente for pegar o 51 pela ordem dos incisos, né? A exposição das causas da crise. Normalmente é um copia e cola e se joga a culpa na pandemia, etc. e tal, algo bem genérico, tá? É o que a gente vê, tá? Então, a lei ela é muito clara, que tem que indicar quais são as razões, etc. e tal, mas não raro é algo bem genérico, se cola lá manchete de reportagem, ó, com a pandemia o setor X caiu tanto e assim por diante, né? Mas muito raramente, de fato, é uma análise bem detalhada, né, do caso, né? Depois tem que indicar ou apresentar as demonstrações contábeis, é o que está no artigo 51, inciso 2. O legislador ele não é o mais preciso, ele fala em balanço patrimonial, ok, depois ele fala em demonstrações de resultados acumulados, que é o DRE, né, demonstração de, que é a demonstração das mutações do patrimônio ou dos lucros e prejuízos, depois ele fala a demonstração de resultado, que é o DRE, depois ele fala em relatório gerencial de fluxo de caixa, mas hoje a gente tem as demonstrações de fluxo de caixa que têm que ser apresentadas. E são os 3 últimos exercícios que, se tiver, né, porque se entrou 2 anos depois que parou a operar, não vai ter, e eu tenho que apresentar, né, essas demonstrações contábeis levantadas especificamente para aquela recuperação judicial, e é natural, e isso eu acho que é algo importante, que eu tenha um atraso, um delay, né? Se eu vou entrar com uma recuperação judicial amanhã, é natural que eu não vou apresentar de março. Eventualmente, eu não vou nem apresentar de fevereiro, porque talvez eu não tenha fechado ainda. Então, é natural que eu apresente, talvez, só as DFs levantadas de 31 de janeiro, né? Porque é natural que eu tenha um atraso para fechar as demonstrações contábeis, a depender do devedor.
ME e EPP, nos termos do 51, parágrafo 1º, pode apresentar os livros de escrituração simplificados, como autoriza a lei, e produtor rural, né, pode apresentar livro caixa digital do produtor rural e declaração do imposto de renda. Depois eu tenho que apresentar relação de credores. Isso aqui é importante, e eu tenho que indicar a classificação dos créditos e assim por diante, né, indicar bem detalhado, com todos os dados, né, endereço, tudo mais. Mas uma discussão que a gente sempre teve, e que agora, com a reforma, veio, mas nem sempre se respeita, é apresentar a relação dos credores extraconcursais, inclusive com o passivo fiscal, está lá no inciso 10 do artigo 51. Isso é importante porque muitas vezes o maior problema não está no passivo concursal, está no extraconcursal. E os credores, para poderem votar um plano de recuperação judicial e analisar a viabilidade econômico-financeira, têm que ter acesso a isso, né? Então, isso aqui é algo extremamente relevante, né? A gente volta e meia vê RJs em que isso não é apresentado e elas seguem o fluxo, tá? Isso é um problema. E o valor ele tem que ser atualizado até a data da distribuição do pedido. Acho que isso aqui está todo mundo careca de saber, né? Mas é evidente que eu nunca também vou ter a relação de credores atualizada no dia que eu ajuizo, porque é impossível, né? É impossível. Então, é natural que eu tenha algum gap aqui, tá? E aí vai muito também do administrador judicial auxiliar nesse trabalho, mesmo quando, isso a gente tem visto mormente quando envolve créditos trabalhistas, mas mesmo depois do prazo de 15 dias, eu acho que vai muito do bom senso do juiz e do administrador judicial viabilizar essa atualização extraconcursal, senão o juiz vai receber ali milhares de impugnações, né? Ou viabiliza um procedimento que faz todo mundo em conjunto, isso eu já fiz, petição conjunta com o devedor, eu era o credor, já petição conjunta dizendo, isso daqui homologa, está aqui a impugnação, isso daqui, pronto. Porque se não é prazo, é tempo, tem que mandar citar, não faz nenhum intimar, não faz nenhum sentido, né? Então, buscar objetivar isso, mas é natural que eu nunca tenha tudo atualizado até a data da distribuição do pedido. Depois, relação dos empregados, né? E a rigor eu tenho que arrolar somente os seletistas, né? Então, PJs, etc. e tal, que tem um vínculo estatutário, não tem que arrolar, ainda que tenham créditos equiparados a trabalhista, né? Advogado, eu não vou botar aqui, se o advogado é terceirizado, né? Representante comercial, não vou botar aqui, né? E aqui, pessoal, também algo, e isso eu falo junto também com, depois eu vou seguir a ordem aqui da lei, mas é algo muito importante, eu vou expor terceiros aqui. Então, é comum que se peça que esses documentos sejam acautelados em segredo de justiça. E eu acho que há uma medida, e a gente sustenta isso no livro, de bom tom acautelar esses documentos em segredo. Eu acho que eles devem ser apresentados, tem decisões que dispensam isso, acho que não, porque eventualmente aqui eu posso ter alguns indícios de irregularidade, né? Mas eu acho que eles devem ser acautelados em segredo de justiça, mas eu acho que não se pode tornar esse segredo absoluto, né? Eu acho que o MP ou credores que apresentem algum indício de irregularidade devem ter acesso, né? O juiz, então, deve flexibilizar. Depois, comprovação da regularidade. Então, eu tenho que mostrar a certidão de regularidade, certidão simplificada da junta comercial, o ato constitutivo atualizado e as atas da nomeação dos administradores e a deliberação que permitiu o ajuizamento da RJ, bem como
depois relação de bens particulares dos controladores e administradores. Aqui, da mesma forma, eu acho que é viável um segredo de justiça, porque senão eu estou expondo patrimônio de alguém que talvez não tenha cometido nenhum ilícito. Pelo contrário, a presunção é que as pessoas agem de boa fé, né? Então, eu daqui a pouco recebi uma herança, tenho um grande patrimônio, não tem nenhuma relação com a sociedade, pelo contrário, só está consumindo meus recursos, porque eu sou mais interessado, eu fico botando dinheiro, e daqui a pouco todo mundo fica sabendo qual que é o meu patrimônio, né? Então, aqui eu acho que também cabe se ter muito cuidado, em que pese a nossa sociedade normalmente taxe o controlador, né, aquele que busca empreender, né, de modo muito ruim, né? Não enderece, não se presuma a boa-fé dele, né? Pelo contrário, normalmente o controlador, o administrador é visto como um fraudador, alguém que quer dar o calote, aí, etc. e tal. Então, aqui eu acho que é importante ter muito cuidado. Além disso, extratos das contas bancárias e demonstrações financeiras, certidões de protesto de título, que não tem nenhum problema ter título protestado, pessoal, né? Mas acho que é importante apresentar, não se pode flexibilizar, porque, em primeiro lugar, isso depois vai servir, porque caso aprovado o plano, os protestos eles devem ser baixados, porque eu não veio a dívida, né? Mas eu não posso suspender, e essa é uma outra discussão que tem, mas sustar e suspender protesto só porque ajuizou o RJ, eu acho problemático também. E, eventualmente, o protesto é importante para fixar o termo legal numa convolução em falência. Finalmente, relação de ações judiciais também devem ser apresentadas, mesmo aquelas em segredo de justiça, inclusive a arbitragem, que, como regra, usualmente, na prática, tem confidencialidade. Tá? Isso aqui é algo extremamente importante. Tá? Não é para tornar, não é para divulgar todos os detalhes de uma arbitragem, por exemplo, quem são os árbitros, assim por diante. Mas a gente tem que divulgar o que se está discutindo minimamente, né? Porque isso pode ser importante. Agora mesmo, semana passada, a gente teve que informar uma arbitragem no RJ. O que a gente fez foi pedir uma certidão para a Câmara. Eles deram uma certidão. Né? A gente não vai juntar sentença arbitral nem nada, salvo determinação. Mas a gente pediu uma certidão para a Câmara arbitral e apresentamos. Né? A gente diz, é para juntar em juízo, tá? Porque a gente precisava prestar informações. Né? Aqui, a publicidade ela é importante porque eu posso ter, de um lado, um passivo muito grande, ou, por outro lado, eu posso ter um crédito muito grande, ou um potencial de crédito. Isso pode ser utilizado como moeda na RJ para pagar credores, por exemplo. Né? Ou isso pode ser vendido, esse crédito, ou esse litígio, por exemplo. Então, é relevante. Rodrigo? Não, Espina, só para problematizar um pouquinho a aula, porque eu acho que é legal a gente também trazer um pouco do que a gente vê na prática e até um pouco talvez da dificuldade, né, que a gente enfrenta quando trabalha para credor e o trabalho que dá quando a gente trabalha para devedor. Eu acho que os documentos que são tidos como indispensáveis para o pedido de RJ, eles têm um aspecto informativo, né, e de transparência no processo que é essencial. E inclusive para o administrador judicial, né, a apresentação desses documentos de maneira fidedigna são da essência do trabalho do AJ e também facilitam muito o próprio andamento da RJ. E o que a gente tem observado, principalmente nos últimos 3 anos, talvez pós-pandemia, tá, é que o devedor tem, em regra, tá, obviamente que eu estou falando com base na minha experiência, não dá para generalizar, mas tem sido bastante descuidado, tá, com a apresentação desses documentos na petição inicial. A gente observa, muitas vezes, listas de credores que são criadas, tá, de maneira bastante criativa pelo devedor, que muitas vezes sequer tem uma correlação com a contabilidade do devedor. Isso é muito preocupante, porque como eu falei antes, na minha visão, os documentos são atestados, né, de regularidade daquele devedor, inclusive documentos que permitem que ele acesse, né, o regime institucional da crise.
Então, na medida em que ele simplesmente joga os documentos para análise do AJ, ou eventualmente do magistrado, para cumprir uma formalidade, a gente tem um problema. Porque não é só para cumprir formalidades, os documentos têm que conversar e dialogar entre si. E eu, inclusive, defendo a tese de que, a depender do tipo de irregularidade que a contabilidade mostra, ou eventualmente que uma desconexão completa entre a lista de credores real e aquela lista que pode ser verificada dos documentos juntados pelos credores nas habilitações, ou eventualmente da contabilidade apurada, é causa para a destituição do administrador judicial com base no artigo 64. Do contrário, pessoal, a gente perpetua, né, na administração alguém que foi absolutamente Rodrigo, negligente. Destituição do administrador judicial, Do administrador, do administrador da sociedade. Falei errado. Do administrador da sociedade, sob pena da gente simplesmente deixar... Da cadeira aí, o João Pedro já ficou nervoso aí. Calma, João Pedro. Tá tudo certo. Mas acho que o administrador tem que ser destituído se ele viu e não apontou, tá? Tô brincando. Mas, assim, eu acho que a questão aqui, pessoal, é coerência do sistema, tá? Na medida em que o devedor tem um dever de ter uma boa contabilidade, na linha do que determina a legislação, escriturar os livros mercantis, e apresentar isso em juízo de uma maneira transparente, a lista de credores precisa dialogar com o passivo, e os documentos que ele apresenta precisam estar de acordo com a legislação contábil. Do contrário, a gente cumpre uma mera formalidade, que não é o objetivo do legislador. Isso aí facilita todo o sistema. O credor não precisa habilitar o crédito, o administrador judicial não precisa verificar o documento que o devedor deveria ter apresentado, o relatório mensal de atividade fica muito mais prático e coerente, inclusive para fins de informação dos credores e do próprio Poder Judiciário, Ministério Público e assim por diante. O que a gente verifica na prática, isso não acontece. O AJ faz o trabalho do devedor pré-RJ, que é arrumar a casa e apresentar uma lista de credores minimamente coerente. Isso aí a gente acaba complicando o trabalho, trazendo cada vez mais morosidade para o sistema e muito mais trabalho para quem não deveria fazê-lo. É uma opinião bastante pessoal, tá, pessoal? Mas eu queria polemizar um pouquinho, né, que o Spina tem trazido aí dos elementos, porque eu acho que a lei se transforma um pouco na vida, na prática, né? A law in action aqui. Eu ia falar isso assim que eu acabasse aqui os requisitos. Mas a aula acaba 8h30, cara, já são 8h15. Se não falar isso, vai acabar a aula. Falta um requisito só, mas antecipando isso é extremamente importante, tá? E eu vou além do Rodrigo um pouco, eu nunca vi na prática, mas eu acho que é acaso, já depender, inclusive, condenar o devedor por litigância de má-fé. Tá? Porque a gente pega casos, não raro, além do afastamento, tá? De que o devedor joga simplesmente todo mundo na relação de credores, inclusive, por exemplo, o credor fiduciário. E aí o credor, em que pese o STJ já tenha dito que o fato de estar na relação não desnatura e ele pode executar a garantia, não raro o que a gente vê não, está na relação de credores, então suspende a execução, sem contar a discussão sobre essencialidade, e vai impugnar. E aí o credor tem que ficar correndo atrás por uma omissão do devedor, que não informou que ele era um credor, sabendo que era um credor extraconcursal, e jogou tudo como quirografário. Isso acontece, não é uma nem duas vezes que eu vi isso. Então, situações como essa também tem que ser combatidas justamente por conta dessa, porque o devedor ele vai, eu vou porque na RJ eu estou tranquilo. E aí na impugnação eu vou ganhando tempo, porque é um processo, eu vou jogando de lado. E o credor fica no pior dos mundos, porque ele fica no limbo, porque ele não está dentro nem está fora, né? Ele tá na nuvem, né? Então isso, além de ser, eu acho que eventualmente punido, e a lei ela traz a punição, né, do afastamento do administrador, e tem a discussão se o controlador pode ser afastado. Eu acho que casos como esse, e eu, de novo, eu sei que a jurisprudência, o Poder Judiciário, ele deve ser muito cauteloso na aplicação da litigância de má-fé e do afastamento, mas casos como esse devem ser punidos também com condenação por litigância de má-fé. Só uma observação aqui, até fazendo uma referência, mandando um abraço para o Juliano, que está aqui presente. Então,
A gente já acompanhou, inclusive na Vara Judicial de Concórdia, a extinção de recuperação judicial por total incongruência entre a lista de credores e a contabilidade da empresa, inclusive com condenação à litigância de má-fé. Claro que tinha alguns outros elementos, não era só isso, o quadro era um pouco maior, mas tem casos em que a discrepância é tão grande e causa tanta estranheza que não há solução senão a própria extinção do processo, que é o melhor encaminhamento, porque a convolução não cabe, já que são números clausos, né, da recuperação em falência, mas a extinção parece uma boa medida. Eu acho que o Fernando queria fazer um comentário. Veja bem, boa noite, Spinelli. Essa questão de forçar a barra aí, de colocar os créditos, de modo geral, todos os credores, como você falou, há um desvio, há um atalho por conta das questões das impugnações. E isso é bem constante, a gente vê isso na prática. Na prática, o desvio. E outra coisa, e pode acontecer, como eu já experimentei uma situação dessa, de o cidadão entrar com um agravo e o tribunal manda suspender o andamento por conta daquela situação. Olha o prejuízo que pode acontecer. Aquilo que o Rodrigo falou, essa necessidade de se averiguar com todos os detalhes esse comportamento é muito importante. Agora, veja bem, a dificuldade é você verificar isso na prática. Isso. Aí o João grita, pula de lá, né? É o AJ que tem que dar os pulos para trazer, porque senão, como é que ele vai fazer? Aí não tem que destituir, tem que chamar o cara para fazer, né? Mas é difícil. A prática a gente vive muito isso. É muito difícil na prática, é difícil. De novo aqui, entrando na discussão, eu acho que isso é uma boa matéria que a gente tem que começar, talvez, a já fazer alguns apontamentos na própria constatação prévia. E aí eu incito os senhores para ver se teria cabimento ali, porque a gente tem visto, não é, João? Vocês até já fizeram aqui, e hoje eu recebi uma constatação prévia em que veio alguns apontamentos de vários créditos que arrolados como sujeitos e que, na verdade, não são sujeitos, né? E que depois vai se discutir, claro, na hora uma primeira discussão, naquele momento da lista extrajudicial ali, feita pelo administrador, não é? É que muitas vezes, e isso é importante, o administrador judicial ele não tem acesso a esses documentos. E nem que ele quisesse, ele conseguiria ter. Eu vou dar um exemplo, é uma crítica que eu tenho ao entendimento do STJ, que cessão fiduciária de recebíveis não precisa estar registrada, né? Como é que qualquer terceiro vai saber se aquele crédito foi cedido fiduciariamente se não tem o registro? O registro serve justamente para produzir efeitos perante terceiros. Então, eu pego lá mas é o entendimento da STJ, que eu discordo, porque eu acho que a lei diz justamente o contrário, mas tudo bem. O AJ muitas vezes não vai ter acesso àquele contrato, nem se ele for em todos os cartórios, pegar tudo que é certidão, e o devedor não vai dar, né? Então, mas a coisa está tão escancarada assim que a gente vê pedidos de recuperação judicial que já entram com a tutela, pedido de antecipação dos efeitos do stay, né? Apontando créditos extraconcursais ali, que eu estou com uma situação que a parte está insistindo, né? Eu tenho decidido e a parte não me esclarece se é crédito concursal ou extraconcursal. E aparentemente vai. Mas, claro, a gente não tem acesso, né? Aparentemente é crédito extraconcursal. Então, é complicado. A gente teve uma outra questão nessa linha, tá, de antecedente, tá? Que a gente tomou uma decisão, e não é porque a gente é advogado do caso, mas eu discordo completamente, tá? Particularmente não sou eu que trabalho nesse caso. Mas o devedor, ele pediu, ele entrou com uma antecipação de tutela, em segredo de justiça. O magistrado, ele concedeu
a antecipação de tutela e manteve o segredo de justiça. E o nosso cliente, depois disso, fez uma operação envolvendo compra de grãos. E aí, depois, o devedor entrou em recuperação judicial. E aí, o segredo de justiça foi levantado. O Tribunal de Justiça entendeu que o crédito do nosso cliente era sujeito, porque é anterior à recuperação judicial. Mas como é que não vai se considerar, em primeiro lugar, que eu já antecipei os efeitos, e em segundo lugar, que nem que o credor quisesse, ele saberia, porque isso estava em segredo de justiça. Não teria como saber que iria entrar com uma recuperação judicial. E se eu antecipei os efeitos, eu antecipei todos os efeitos, me parece. Né? Mas é uma situação como essa. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque, de novo, eu não estou aqui querendo, pelo contrário, é muito diferente do que eu sustento. Né? Eu acho que a regra é que o empreendedor, o controlador, o administrador é de boa fé, né? Que é a grande maioria. Mas tem situações que a gente efetivamente tem que cuidar e que tem que coibir, e para isso a gente tem os instrumentos. Mas a gente, em primeiro lugar, tem que utilizar isso. Eu acho que muito pouco utilizado. Litigância de má-fé, destituição de administrador. E o Poder Judiciário tem que ter muito cuidado, por exemplo, ao deferir uma medida como essa e deixar em segredo de justiça, porque justamente a essência de um processo de recuperação judicial e de todos esses documentos é a publicidade, a transparência, né? Porque senão tu quebra a segurança do mercado, né? E só para encerrar aqui, então, pessoal, o último dos documentos, isso é uma medida para facilitar, é a relação de bens e direitos do ativo não circulante, porque eu tenho uma restrição, né, a alienação e oneração desses bens. Então, a partir de agora, na inicial, o devedor ele já tem que apresentar, está no artigo 51, inciso 11, e, por fim, o valor da causa, que o legislador agora pacificou, que compõe, né, é formado pela quantidade dos créditos sujeitos à recuperação judicial, e quando a gente fala em valor da causa, na prática, toda a discussão se restringe a pagamento de custas, gratuidade, parcelamento ou não, mas acho que, eu não sei a experiência de vocês, mas a minha, em que pese algumas decisões tenham concedido assistência judiciária gratuita, acho que o entendimento que tem que ser consolidado é que se não pode nem pagar as custas, não se teria condições de pedir recuperação judicial. Então, o que eu tenho visto é, no máximo, o parcelamento de custas, como diz o CPC. Anteriormente, se diferia o pagamento para o final do processo, né? Mas agora o que eu tenho visto é o diferimento de custas nos termos do CPC. Pessoal, 2 minutos além. Peço desculpa, mas acho que eu estou aqui, a gente está aqui para fazer o debate que já veio fazendo. Oi. Oi, é Dani, tudo bem? Tudo Só para bom? comentar contigo que tem uma pergunta do Jean ali no chat. Se tu puder, por favor, dar uma olhada. Ou eu posso ler também para ti. Basicamente, ele fala assim: em cenários onde a arbitragem em andamento representa a única chance de soerguimento da recuperanda, por exemplo, existe uma discussão paralela acerca de bem capital essencial, haveria a possibilidade de flexibilizar o sigilo da arbitragem. Poderia-se alegar que os credores devem estar munidos de todas as informações para deliberar sobre o plano? Entendo que sim. Eu acho que isso é relevante, porque, eventualmente, na arbitragem eu tenho, talvez, o maior passivo ou o maior ativo. Né? Eu acho que o grande ponto e é a mesma discussão que a gente tem envolvendo companhias abertas, e a CVM diz o que eu tenho que divulgar de arbitragem. Né? Eu acho que eu não preciso divulgar, por exemplo, quem são os árbitros. Né? Se tu vai pedir uma certidão ou se tu apresenta uma sentença arbitral, normalmente a gente taxa quem são os árbitros, por exemplo, ou algumas questões particulares. Mas eu acho que o objeto ou a sentença, o que foi, a parte, a contraparte, acho que isso é extremamente relevante. E a lei, ela flexibiliza. A lei de falências, aqui eu tenho uma hipótese clara
em que o sigilo, que na arbitragem é convencional, acho que isso é importante, né? O sigilo na arbitragem não é imposto por lei, o que a gente tem é uma convenção, é que na prática a imensa maioria dos regulamentos das câmaras arbitrais e mesmo de cláusulas ou de convenções de arbitragem, normalmente cláusula compromissória, prevêem o sigilo, a confidencialidade, mas é confidencial. E aqui eu tenho uma hipótese clara em que a lei excepciona isso. Tá? De novo, eu tenho que abrir no limite do necessário. Acho que aquilo que não é preciso, eventualmente, eu não vou abrir. Não por outra razão, é que, por exemplo, se a gente pegar sentenças anulatórias de arbitragem, eu respeito o sigilo, né? Eu respeito o sigilo, o nome das partes, o nome dos árbitros, né? Se eu estou anulando uma arbitragem, porque eu digo que um árbitro tem conflito de interesse, né? Mas o conteúdo, a decisão, ela é publicada respeitando isso, né? Então, acho que eu publicizo aquilo que é necessário. E, por favor, tem mais uma... Eu ia dizer que a Suzy nossa querida amiga do Mato Grosso. Olá, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Instituto, tá, por esse curso, gratuito ainda, né, com todas as informações. Acabei perdendo a aula do dia 7, mas só falando da questão do ato cooperado, né, eu sei que já está findando aí, todo mundo está cansado, estou aqui trabalhando ainda, mas eu gostaria de compartilhar que eu vejo que a maioria, acho eu, que é a parte do sul do Brasil, e como eu estou aqui no Mato Grosso, nós sabemos aí, né, que não tem nada pacificado em relação ao ato cooperado. Tem na lei, né, mas até uma RJ que eu estou administrando, saiu recentemente no tribunal, nosso juiz aqui, de uma das várias regionalizadas, não sei se alguém já ficou sabendo, mas é que ele manteve, eu, na minha opinião, também mantive como ato cooperado a cooperativa, né, mesmo que alguns colegas aí, de repente, vão contra. E aí, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nós tivemos recentemente uma decisão favorável, já para manter realmente o ato cooperado. Eu vejo que, eu vi, né, alguns grupos aí, principalmente os nossos de mulheres da insolvência, manifestaram que realmente essa situação no sul do país não tem tido assim a mesma proporção de resposta em relação ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Aí eu não sei como é que, se a gente tem grupo ou não, acho que só por e-mail, não sei se quiserem, eu gostaria até de compartilhar, não consigo mexer, que eu acho que eu não estou muito habituada com esse sistema aqui de o Zoom, para mim aparece o Meet aqui para mim. Então, não sei se quiserem que eu compartilhe, ou se não no WhatsApp também, não tem problema que eu compartilhe com vocês, que eu acredito que isso aí deva chegar ao STJ, né, ainda que nós tenhamos aí na lei, né, que fala que não sei, aqui no Mato Grosso, por enquanto, os juízes estão decidindo dessa forma, e alguns AJs já mantêm e outros não mantêm. Só que como veio essa decisão mais recente, então ele tem tido bastante informações em relação à manutenção do ato cooperado de cooperativas que, na verdade, não se qualifica como ato cooperado. É uma transação de cédulas de crédito bancárias mesmo, que existe, né, pela própria documentação, que é apresentada pela própria cooperativa, que, no caso, virou o banco. Né? Só queria passar essa informação aí, de repente, só para contribuição. Legal, eu vi o acórdão S, e eu só ia te perguntar, porque essa parte me faltou, qual das 3 varas regionais que proferiu a decisão de primeiro grau? Desse caso foi Rondonópolis. Rondonópolis, doutor Renan? Isso. Tá, legal. E está sendo uma tendência no Mato Grosso manter o ato cooperado ou esse caso é isolado? Não é bem isolado, mas assim, a maioria dos AJs que eu tenho acompanhado tem deixado, mantido os atos como concursais. Então, assim, as cooperativas elas têm dado, né, bastante trabalho assim para terem que recorrer. Agora, eu não sei nesse caso específico, até então não está no prazo ainda de recurso. Acredito eu que eles, Sinop não mantém na RJ. Pois é, eu aqui em Sinop também tenho mantido. Né? Então, de repente, alguns casos que justifica algumas RJs, eu particularmente, de verdade, assim, eu penso que não seja ato cooperado.
Eu acho que tem vários estudos aí para poder me convencer, no caso. Mas o fundamento seria que a cooperativa de crédito atuaria no mercado equiparada às instituições financeiras, seria basicamente isso, doutora? Isso. E a documentação apresentada é uma cédula de crédito bancário, né? Não tem nada a ver com ato interno cooperado. Então, essa justificativa eu utilizei das minhas manifestações, foi que também o Tribunal de Justiça, lógico, eles vieram com outro conteúdo lá de informação, mas é no mesmo parâmetro, dessa forma, em relação ao ato cooperado. Tem decisões, desculpa, Dani. Não, só ia comentar que a gente vai incluir essa decisão, né, que a Suzy comentou, a gente tem ela aqui, então a gente vai fazer o upload ali nos materiais do curso, referente a essa aula, a essa segunda aula, para daí também todo mundo conseguir ter acesso a essa decisão que teve ali no Mato Grosso, que circulou, né, mesmo em alguns dos grupos, que nem CMR, também no Ibajude, mas talvez nem todo mundo faça parte, nem todo mundo tenha visto, então a gente vai fazer ali o upload para vocês poderem dar uma lida. Tem decisões nesse sentido, justamente com base no argumento de que são instituições financeiras, estão sujeitas à lei de instituições financeiras, operam com juros de mercado, então não seria ato cooperado, e participando de um evento com o magistrado Gilberto Schaeffer, né, um magistrado aqui da Vara Empresarial de Porto Alegre, ele disse, olha, se inclusive nesses casos, se tem decisões aplicando o Código de Defesa do Consumidor, por que eu vou dizer que é um ato cooperado? Ou uma decisão está errada ou a outra. Eu, particularmente, entendo que aplicar o CDC nesses casos está errado. Tá? Porque é um ato cooperado, é para isso que serve uma cooperativa de crédito. Não por outra razão. Quando eu me associo no Sicredi, no Sicob, seja lá o que for, eu tenho que aportar um valor e, no final de cada exercício social, eu participo do rateio. Né? No Santander, eu não participo desse rateio em nenhum outro lugar. Né? E eu tenho alguns outros benefícios, né, por ser uma cooperativa. Eu acho que a discussão aqui não é se ato cooperado ou não, porque para mim é claro que é. A discussão é se o legislador deveria ter excluído da RJ. Até porque, quando fez mal. Porque só excluiu da RJ, não da extrajudicial. Então, se o produtor rural entra como extrajudicial, vai estar sujeito. E não pensou o outro lado. Se uma cooperativa entra em RJ, como uma cooperativa médica, por exemplo, que, em tese, poderia, pelas discussões. Então, se a cooperativa é devedora, mas é de um ato cooperado, então não está sujeito. Porque a cooperativa também é devedora de ato cooperado. Inclusive quando opera com outras cooperativas. Né? A gente só olha o lado do ato cooperado do associado, mas numa cooperativa, se eu defiro o processamento de uma RJ de cooperativa, seja médica ou não, se ela é devedora de ato cooperado, também deveria estar fora. Então, assim, eu acho que a discussão aqui a gente acaba deturpando. Eu não tenho que analisar, até porque, e só para encerrar, já estou sendo longo aqui, a lei de cooperativas, ela não distingue se o que é um ato cooperado ou não. Ela simplesmente diz que os atos cooperados, que são entre associados de cooperativa e entre cooperativas, não constituem operações de mercado. Ela não diz qual o parâmetro, porque senão, e aí, para finalizar, eu vou para outra situação que é o que a gente tinha com revisionais lá atrás. Bom, então a taxa de juros é acima do mercado, então eu vou ter que ficar, agora o judiciário vai ter que ficar vendo se a taxa de juros é de mercado ou não para dizer se é ato cooperado ou não. O legislador não deu esse critério. Eu vou abrir para a última pergunta aqui, só para a gente também não passar demais a hora da janta do pessoal, como a gente diz aqui em Porto Alegre. Nosso representante do Mato Grosso do Sul e São Paulo, Luiz Miguel. Não, professor, eu vou estar passando muito da hora. Próxima pergunta, Paulo faz. Não, minha questão é a seguinte: quando você desconfigura
o ato cooperado inclui na RJ, eu acho que a discussão não é se eu estou mantendo um ato cooperado. A discussão é, o ato cooperado perdeu a natureza, era uma simulação e a gente incluiu, né? É exatamente como acontece nas discussões sobre ACC, né? O ACC, ele continua sendo extraconcursal. Acontece que quando existe uma operação que simula um ACC, em realidade é uma operação que não possui essa natureza, a gente acaba incluindo. E assim, acho que é isso que pode eventualmente acontecer com o ato cooperado, porque se não for isso, não cabe nem o AJ e nem o juiz incluir algo que o legislador disse que vai ficar fora, né? Eu acho que essa é a questão. Ninguém, nem o juiz, nem o AJ, teria poderes para retirar o ato que efetivamente possui a natureza de ato cooperativo. Mas se a gente desnaturar, a discussão é outra. Perdeu a natureza, e em decorrência da perda dessa natureza entra na RJ. Eu acho que é isso que aparentemente está acontecendo aí. Pelo que eu entendi, eu não vi o acórdão, agora eu quero ver esse acórdão, pelo amor de Deus. Daqui a pouco deve rodar em algum grupo aí. A gente vai mandar, eu vi que o Luiz, a fala do Luiz, assim, citou o Fernando Rangel, que está escrevendo, a dissertação de mestrado do Fernando é sobre ACC, né? E, enfim, eu já vi que vai dar pano para manga para ele pensar à noite. Excelente. Spinelli, algum comentário final? Não, eu estou de acordo, mas assim, de novo, e essa discussão envolve basicamente cooperativa de crédito. Acho que não é porque uma cooperativa de crédito está sujeita a uma instituição financeira que não é ato cooperado. Acho que uma outra questão se eu estou simulando, fazendo qualquer coisa, mas é uma outra discussão. Tá? É uma outra discussão. Porque cooperativa de crédito, qualquer operação de crédito vai ser ato cooperado, porque senão não é cooperativa, né? Porque cooperativa de crédito existe para isso, né? Tão simples quanto isso, né? Boa. Bom, pessoal, queria agradecer aqui, em nome de todos nós, ao Spinelli pela maravilhosa aula de hoje, pelas discussões, aliás, a todos aqueles que participaram, ativa ou não tão ativamente, mas enfim, acho que o Rodrigo entrou aí também, o Fernando, o João Marcelo, enfim. Quanto mais animado o debate, sem dúvida, a aula é mais dinâmica e mais gostosa. Mas, de novo, Spina, obrigado pelo teu tempo, obrigado de novo, é a segunda vez que tu participa, vai ser convidado em outras tantas ainda. Pessoal, boa noite, sempre lembrando, amanhã a gente não tem aula, mesmo que esteja no calendário. O André Esteves, que é co-coordenador, entrou agora, no final, só para dar uma mensagem para todo mundo de adeus. Só para dizer que estava aqui desde o início. Que nem aluno de graduação, o cara entra no final para pegar a chamada, né? Isso aí é coisa feia. Na verdade, eu só queria perguntar se cai na prova. Esse é o meu ponto. Mas, só para saber aqui, só um oi geral. Fiquei com a câmera fechada quase todo o tempo, pelo simples fato que eu estou com 3 filhos pequenos e a mãe está num jantar de mães. Então, é uma ótima razão, mas é uma razão que também me dificulta bastante a rotina, mas acompanho com bastante atenção aqui. Ótimo debate. Pessoal, obrigado a todos, boa noite, até semana que vem.